Fala galera, aqui é a Vanessa e hoje eu vim trazer pra vocês mais um livro incrível que eu li há pouco tempo. Esse livro, ele tem algumas cenas que acredito que podemos classificar como terror e outras como mistério, suspense e alguma coisa assim. Bom, gente, é um livro que eu gostei muito, é um livro que também me prendeu, assim como vários outros que eu trouxe aqui pra vocês. E é um livro que ele tem vários contos. O livro todo foi escrito pelo mesmo autor, mas são contos independentes uns dos outros. Não tem os mesmos personagens. Enfim, são histórias, enredos completamente diferentes dos outros. O que faz com que fique muito dinâmico e a gente consiga se conectar muito bem com esses contos, porque a descrição de cenas é muito boa. Os personagens, por mais que a história seja curta, os personagens são muito bem construídos na história, o que faz com que a gente imagine bem. Então, é um livro muito legal. E além disso, tem ilustrações, coisa que eu amo e vocês sabem disso. Bom, gente, o livro que eu tô falando é esse daqui. Contos Insólitos, de Lucas Brito. Gente, esse livro é maravilhoso, ele é incrível. E eu acho que vocês vão gostar bastante porque ele tem... Olha, Homem Sombra, que é um clássico do Lucas Brito, esse conto dele é o maior de todo o livro. E esse Homem Sombra é um conto que é o último do livro e ele faz com que você fique o tempo todo super conectado com o que vai acontecer. É um conto que você não consegue se desligar em nenhum momento, você não consegue pausar a leitura dele. Você, a cada segundo, você quer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Enfim, é uma história que te deixa super atento a todos os movimentos, tudo que vai acontecer, você fica pensando em várias coisas. Gente, o que tá acontecendo? É humano? É um espírito? É um monstro? O que tá acontecendo? Por que esse ser tá fazendo isso? Então, esse Homem Sombra, de fato, ele foi citado aqui na capa, não é à toa, gente, porque ele é excelente. Os outros também são ótimos, mas esse daqui é perfeito. Eu vou mostrar pra vocês o nome dos outros contos e as ilustrações que tem em cada um deles, para que vocês tenham ainda mais vontade de ler. Essa é a primeira ilustração do primeiro conto. Essa ilustração, assim como todas as outras, foram feitas pelo Henrique Oliveira. Então, olha, gente, ele é muito artista. Eu amei essas ilustrações. Henrique Oliveira, você é incrível. Amei essas ilustrações. Essa ilustração, ela abre o livro e ela abre também o primeiro conto do livro, que se chama O Duplo. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, como vocês podem perceber, existem dois homens aqui na ilustração. Eles são iguais, né? Eles são idênticos. E vocês podem perceber também que essas ilustrações são completamente conectadas com a história em si. Por exemplo, essa daqui é a primeira, né? O conto, logo depois dessa página, se chama O Duplo. Esse conto, ele fala sobre um homem, chega no trabalho dele e outras pessoas perguntam e comentam com ele que tinham acabado de vê-lo atravessando a rua, chegando na empresa, enfim. Esse homem, ele ficou todo confuso, porque ele tinha acabado de chegar naquele estabelecimento, né? Naquela empresa, e as pessoas estavam falando: Nossa, mas você já tinha chegado, eu já tinha visto você por aqui. E não, ele estava chegando naquele momento. Então quem era esse outro homem idêntico a ele, com a roupa igual, com o rosto igual, com o jeito igual, a altura igual, tudo igual? Quem era esse homem? Ele ficou pasmo, ele queria saber quem era, enfim. Teve todo um mistério, um segredo por trás disso, algo que me deixou assim, meu Deus, como assim? Né? Então foi maravilhoso. O primeiro conto foi ótimo, e então eu já pude perceber que o livro todo seria excelente também. Essa segunda ilustração mostra uma mulher, um espírito de uma mulher, e essa ilustração está conectada com um conto chamado Quarto 17. Esse conto ele fala mais ou menos sobre uma mulher que morreu dentro de um quarto de hotel. Então, um hóspede, que era o protagonista, né, do conto, ele foi pernoitar nesse hotel, né, só que ele não conseguia dormir. Ele ficou ouvindo barulhos estranhos, teve visões dentro daquele quarto, coisas que foram muito perturbadoras pra ele, e ele não conseguia dormir de jeito nenhum. Enfim, ele acabou descobrindo que teve essa mulher lá dentro, mas a forma que ela morreu é um mistério. Vocês vão ter que realmente ler pra saber, porque é muito interessante. Cada conto desse faz com que você fique imaginando e se conectando cada vez mais com cada uma das palavras que o Lucas Brito escreve. Ele é um autor excelente, já estou ansiosa para ler os outros livros dele. Essa outra ilustração também foi feita pelo Henrique de Oliveira, e ela mostra uma cela, né, uma prisão. Essa cela, ela tá conectada ao conto Sentença Final, né? É um conto que fala sobre uma cela de segurança máxima para onde um homem estuprador foi enviado, né? Ele estuprou uma mulher, uma menina, e ele foi preso. Só que ele ficou nessa cela, né, de segurança máxima, e ele ficou ali sozinho. Só que essa cela é mal assombrada, acontecem coisas
impressionantes ali dentro. Ninguém consegue ficar muito tempo naquela cela. Então, por isso o nome do conto é Sentença Final, porque é o que realmente acontece com quem vai para essa cela de segurança máxima, porque geralmente quem vai para essa cela não sai mais dela, não vai para outro lugar. Então é um outro conto também que chama muita atenção da gente, que prende muito a nossa atenção. Vale a pena ser lido. Essa outra ilustração também é muito boa. Olha, se vocês repararem, é um homem de chapéu que tá fumando um cigarro e ele tava passando por um garoto na rua. Olha, esse garoto aqui é um jovem e esse homem é um homem muito misterioso. Esse conto que tá relacionado a essa ilustração, esse conto se chama Os Relatos de Eric. Eric, no caso, é esse rapazinho aqui que tá andando na rua. Ele tá voltando de um lugar, indo pra casa, tarde da noite já. A mãe dele tem sempre muita preocupação com ele andar na rua sozinho, por esse horário. E ele nunca acreditou nessas coisas. Ele sempre achou que fosse lenda, fosse história do povo, exagero das pessoas e tudo mais. Então ele nunca acreditou nisso. Mas ele decidiu voltar pra casa naquele horário mesmo, por mais que fosse tarde. Mas ele tava caminhando pela rua e encontrou com esse homem que estava vindo na direção dele. Esse homem foi chegando perto, e o Eric tentou não encarar esse homem para que passasse direto, né, sem conversar, sem falar nada, mas esse homem veio na direção dele e parou bem na frente dele pedindo fogo. E o menino ficou meio na dúvida, mas logo ele veio à mente que queria que esse homem estava falando de um isqueiro. Então esse menino pegou o isqueiro e mostrou para ele. O homem acendeu o cigarro e saiu andando. Então o menino pensou, tudo bem, o homem não me assaltou, não aconteceu nada. Ele foi embora e eu vou continuar meu caminho pra casa. Só que de repente, conforme o Eric apressava o passo, andava mais adiante, ele via de novo esse homem saindo de uma esquina. E isso aconteceu 3 vezes. O homem chegava, parava na frente dele e pedia fogo. E de novo, e de novo, e de novo. E Eric começou a ficar assustado com aquilo. Como assim? Aquele homem passou por mim e tá passando de novo. Então, é muito misterioso. Esses contos prendem muito a gente. E eu gostei demais, assim. Foi um conto maravilhoso. E olha, gente, o detalhe, a lua lá em cima, olha, aqui, é muito, a riqueza de detalhes é o que me encanta também nesse livro do Lucas. Essa daqui é outra ilustração, que vocês podem ver, uma mulher que parece ser uma vampira, tá mordendo o homem. Então esse conto é a segunda parte de Relatos de Eric. Então a parte anterior que eu falei pra vocês foi a parte 1, e essa daqui é a parte 2, que também é muito boa. O Eric... Essa história fala de uma ex-namorada do Eric, que se chamava Lorena. Eles terminaram há um tempo, mas Eric ainda pensava muito nela e tudo mais, então ele se encontrava com ela nessas noites e ele percebia no dia seguinte que o pescoço dele estava com 2 furinhos, aparentemente de caninos, indicando uma mordida de vampiro. Então ele via também sangue no travesseiro. Enfim, ele não sabe se realmente foi real aquilo ou não. Ele ficou um pouco com essa dúvida, mas depois logo tudo foi descoberto. O mistério foi revelado e esse conto é também incrível, assim como todos os outros. O Lucas Brito tá de parabéns. Essa ilustração, olha, não sei se tá dando pra ver direitinho, mas são várias pessoas, né, e uma escada. Esse local, ele fala de esse local, né, essa ilustração, ela se refere à história de Agnes. É um conto também. Essa Agnes é uma senhora que mora sozinha num apartamento, só que essas outras pessoas, eles são vizinhos dela, são amigos dela também, né? Eles estão preocupados com ela porque eles sempre escutam ela conversando com alguém, né? Sendo que eles sabem que o marido dela tinha falecido, que ela morava sozinha, não tinha ninguém ali no apartamento junto com ela. Então, com quem que ela estava conversando? Às vezes eles ouviam barulhos de conversa tarde da noite, de repente o silêncio, então eles ficavam assustados e preocupados. O que estava acontecendo com ela? Né? Às vezes a dona Agnes sumia, ninguém encontrava com ela pelos elevadores, pelas escadas, pelos corredores do prédio por um bom tempo, por semanas. Então eles começaram a ficar preocupados e foram até o apartamento dela saber o que estava acontecendo com ela, né? Eles chamaram, ela não abriu a porta, então eles tiveram que arrombar essa porta para ter notícias dela. Então quando eles chegaram lá, eles tiveram uma grande surpresa que eles nunca imaginaram que fossem encontrar. E também é um conto que eu fiquei muito surpresa, gente, como assim? Isso aconteceu mesmo, sabe? E é impressionante, leiam. Essa outra ilustração também, ela mostra uma casa, né, num lugar bem afastado. Essa ilustração está conectada ao misterioso a Casa da Ilha, né? É uma casa misteriosa que todos falam que na cidadezinha, né, nessa ilha, as pessoas falam que teve um assassinato nessa casa, o casal estava brigando e o marido matou a esposa. E ele foi condenado e o tempo passou, né? Ele foi condenado e tudo mais. Só que as pessoas continuam vendo que
existem vozes nessa casa, a luz acende, apaga, fica piscando, ninguém entende nada. Todo mundo fica preocupado com aquela casa, com o que tem realmente dentro dela. Quem tá morando ali? Porque todo mundo sabe que não mora ninguém ali. Então quem está naquela casa, acendendo e apagando as luzes, conversando ali dentro, gritando, parece que estão brigando, né? Então, um grupo de jovens que resolve acampar por ali por perto, eles percebem uma grande chuva, o tempo fechou, começou a chover, um temporal, então eles tiveram que sair dali. E o único lugar que eles encontraram foi essa casa, e eles entraram nessa casa. Então, muitos segredos ali dentro foram revelados, muitas coisas que as pessoas diziam eram um pouco mal interpretado, né? Eles pensavam que era uma coisa, na verdade era outra. Então, não se sabe se realmente foi um assassinato, as pessoas começaram a ficar nessa dúvida, porque eles viram coisas ali, viram cenas naquela casa, enquanto eles passaram a noite ali, eles viram cenas que eles ficaram horrorizados, ficaram preocupados, e até as pessoas mais céticas que estavam nesse grupo ficaram em dúvida se realmente se realmente eles estavam vendo aquilo ali, se realmente estava acontecendo aquilo ali que eles estavam vendo, ou se não era imaginação deles, se eram sonhos, o que estava acontecendo. Então eles ficaram muito chocados com o que eles viram. Esse é o 8º conto do livro. O livro tem 10 contos. E esse daqui se chama Onde Está Augusto. É uma ilustração que mostra um homem, né, no meio de uma plantação. Esse homem, o conto fala que ele caminhava todos os dias, durante o mesmo horário, por essa plantação, né? Ele gostava de ver o céu azul, ele gostava de ver aquele horizonte, aquela imensa plantação, né, aquele imenso território. E ele gostava sempre de andar por ali. Só que um belo dia ele ficou caminhando ali e não voltou mais. E as pessoas, quando foram procurar saber por ele, buscar, né, onde está o Augusto, eles viram que tinham pegadas naquele solo, mas de repente as pegadas sumiram quando eles se aproximavam de uma cerca. Então ninguém sabe o que de fato aconteceu. Se ele sumiu pelos ares, o que houve. As pessoas ficaram nessa dúvida, o que está acontecendo, o que aconteceu com o Augusto, para onde ele foi, ele sumiu, desapareceu. Então ficaram nessa dúvida. Até que eles descobriram depois, começaram a pensar, né, ter algumas ideias com relação ao que poderia ter acontecido com ele, então é um conto também bem legal. Esse é o 9º conto, ele se chama Árvore do Diabo. Essa ilustração também é muito boa, tem um homem carregando um lampião e tem uma casa lá ao fundo, aqui à noite. Esse conto ele fala de uma árvore muito antiga, que esse homem, ele ficava com um lampião nas mãos durante a noite, caminhando em volta da árvore, querendo encontrar alguma coisa que ninguém sabia o que era. Então, um grupo de pessoas que estava caminhando por aquele lugar viu que existia esse homem, esse homem ficava todo dia andando e preocupado em encontrar alguma coisa. Vamos encontrá-la, temos que encontrá-la. E ninguém sabia do que ele estava realmente falando. Ele morava com a mulher e com a filha. Depois, as pessoas descobriram que essa mulher e essa filha desapareceram. De repente, ninguém sabe por que aconteceu com elas. E essa árvore também, ela tinha alguma coisa nela que ninguém conseguia entender, porque eles tinham visões com relação a essa árvore. Às vezes ela parecia que pegava fogo, mas no dia seguinte não tinha queimado nada. Então as pessoas ficavam realmente muito assustadas com a realidade daquele lugar, com aquela árvore. Então eles apelidaram a árvore como uma árvore do diabo, justamente por não entenderem o que estava acontecendo com ela. É um conto também muito interessante, não é longo, né? E vocês conseguem se prender muito. O envolvimento com esse livro é inevitável. E esse é o último conto que eu cheguei a falar pra vocês, comentei logo no início do vídeo, ele se chama Homem Sombra. Foi um conto, o maior conto que tem no livro, né? Aqui eu tô mostrando a ilustração de um garotinho deitado na cama e ao lado dele uma sombra, olha, um homem. A sombra de um homem, né, que tá ali do lado observando esse menininho. Então esse Homem Sombra, gente, é um conto que foi o que mais prendeu a minha atenção. De todos eles, esse foi o que mais prendeu a minha atenção, porque ele conta a história, fala de um relacionamento terminado da personagem principal desse conto. E ela foi alugar uma casa junto com o marido e a criança, foram morar em outra casa. O corretor de imóveis, que já conhecia, né, essa mulher, ele já tinha se relacionado com ela, já tinham morado juntos alguns anos atrás. Só que ela não imaginava que ele ainda sentisse alguma coisa por ela e tudo mais, porque era um relacionamento muito abusivo. Ela sofreu muito na mão desse homem, até que ela se separou, se recuperou e tudo mais, se casou de novo e teve esse filho. E esse homem, ele não largava do pé dela. Depois que ela se casou com esse novo marido, que eles foram morar nessa casa, coisas muito estranhas começaram a acontecer. Ela ouvia passos de madrugada, ela via pegadas no chão, ela e o marido. E a criança também começou a se assustar com visões que ela estava tendo dentro do quarto. E ninguém conseguia entender o
por que que aquilo estava acontecendo. Porque eles não conseguiam ver ninguém, eles não conseguiam sentir falta de nenhum objeto sendo roubado, né? No caso de um assalto, por exemplo, na casa. Mas, enfim, eles não, por mais que eles procurassem, não encontravam nada, a polícia não encontrava nada. E há muito tempo estava acontecendo algumas coisas estranhas do bairro. Crianças estavam sendo desaparecidas, pessoas estavam sumindo de repente, e ninguém sabia o que estava acontecendo, o porquê daquilo tudo. Nem a polícia conseguia entender, né, o que estava acontecendo. Até que um acontecimento, que foi esse acontecimento aqui, que gerou todo o início da resolução daquele problema, né? De como tudo começou a ser descoberto, todo o mistério começou a ser revelado. Então é um livro, assim, que eu fiquei impressionada. Esse, infelizmente, foi o último conto. Podia ter mais 10 contos que eu ia amar ler tudo. E eu amei. Foi uma experiência impressionante. Lucas, eu amei seu livro. Eu recebi ele aqui em casa. Esse eu comprei, né? Recebi aqui com muito carinho aqui em casa. Li em pouquíssimo tempo. Acho que foi um dia só, ou um pouco mais do que isso. Li bem rápido também. Enfim, gente, foi uma experiência maravilhosa. Pra você que assistiu esse vídeo até aqui, eu peço que se inscreva no canal, que deixe seu like aí no vídeo, que deixe seu comentário, que compartilhe com todos os seus amigos. Não sai daí não que eu tenho um anúncio pra você. Bom, como eu já tenho falado aqui no canal, nos outros vídeos, a Marco Editorial tá com um projeto com o canal Lendo com Vanessa e eles estão oferecendo 10% de desconto para quem comprar os livros digitais da Marco Editorial com o meu cupom de desconto Lendo com Vanessa 10. Então, quando vocês forem fazer a compra de qualquer livro, seja de suspense, de romance, de religião, não importa, vocês podem colocar lá Lendo com Vanessa 10 e fazer a sua compra. Com isso vocês garantem 10% de desconto e vocês ainda conseguem ajudar aqui no canal. Vai ser muito bom pra mim, vai ser muito bom pra gente. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.